você tem cuidado bem dos seus dentes? A nossa boca tem 32 dentes. Destes, 4 são conhecidos como o dente do siso. Nesse ano, a mídia divulgou 3 casos de pacientes que foram a óbito após terem sido submetidos à cirurgia de retirada desses dentes. Por isso, hoje, a gente vai falar sobre o dente do siso. E quem traz as informações pra gente é ele, o nosso querido dentista, Dr. Aônio Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, que gostoso. Adriane, boa tarde. Boa tarde, doutor. Fico muito feliz de estar aqui. A gente também, viu? Sempre, doutor. Que bom. O dente do siso é o dente do juízo, doutor? É o dente do juízo. E esse nome se dá devido à idade que ele erupciona, quando erupciona, que é por volta dos 18 até os 22 anos, é a idade para ele haver erupção dele, né? Quando a gente atinge a maioridade. A maioridade, então chama-se dente do siso, né? E doutor, o senhor falou assim, quando erupciona? Quando erupciona. Pode acontecer dele não sair? Sim, tem casos que ele não nasce, quando o tamanho da arcada dentária é menor do que o tamanho dos dentes. Ela não tem tamanho suficiente para todos os dentes erupcionarem, né? Como o caso aqui. Então, a arcada tem que ter um tamanho certo para poder ter o número total dos dentes. Então, se a pessoa herda a boca pequena da mãe e os dentes grandes do pai, aí não vai caber o negócio lá, os dentes não vão caber na arcada, né? Então ele não tem espaço para erupcionar, então ele fica incluso. Aqui eu trouxe um modelinho, ele fica incluso ou semi-incluso. E às vezes o posicionamento dele, como a gente está vendo aqui na imagem, doutor? Na imagem, o posicionamento dele, ele fica impactado no segundo molar. E então ele vai empurrando, encavalando os outros, na verdade, doutor? ele não empurra. Não? Já tem um trabalho recente que mostra que ele não tem um efeito assim de apinhar os dentes do siso, né? Ele entra e fica lá paradinho. Antigamente tinha essa ideia que os dentes do siso empurravam os outros dentes e ele tinha que ser extraído. Sim. Fazer a avulsão. Mas hoje nós sabemos que ele não tem esse efeito de fazer uma bagunça no alinhamento dos dentes. Olha isso, doutor. E aí, como é que a gente faz quando o dente está assim? Então, depende do caso. Na minha clínica, eu sempre oriento para os meus pacientes. O dente está com problema, vamos verificar se realmente há necessidade dele ser extraído. Porque quando ele está totalmente embaixo da gengiva, como nesse caso aqui, olha, ele está totalmente lá embaixo, ou aqui em cima, mostrando. Então ele tem uma cobertura de gengiva. Então a gente não é feita um acompanhamento para ver se realmente vai ter uma formação de cisto em volta daquele dente, que pode evoluir por um problema maior. Então, aí, nesses casos, eu faço um monitoramento. E antes de pensar em fazer uma extração de dente, eu peço para o meu paciente uma tomografia computadorizada. Nessa tomografia computadorizada, eu vou fazer a avaliação da morbidade dessa cirurgia. Até se der para voltar uma imagem, a vista panorâmica, que foi a outra imagem, essa vista aí. Então, nessa vista panorâmica, eu tenho aqui a relação com o nervo alveolar inferior, o conduto, é onde passa o nervo, que eu anotei com essa marca de caneta azul. Então, eu vejo a relação dele com esse nervo, a relação com os seios maxilares, que eu vou mostrar aqui, ó. Que às vezes esse dente pode estar muito próximo ao seio maxilar e na hora da avulsão ele ir para o seio. Então eu vejo a complexidade. Agora, se der para colocar a próxima, a vista axial, a outra imagem, essa é uma tomografia computadorizada. Então eu vejo aqui, você veja a posição dele na arcada com relação ao outro dente e as tábuas ósseas. Se der para colocar mais uma, que é a vista transaxial aqui,
A gente vê o posicionamento dele fatiado, são feitas fatias, né? Então a gente percebe que esse dente, na cirurgia, ele vai causar um problema muito sério. Se eu for aqui perto... Pode subir, pode ir, doutor. Então, aqui, olha, se a gente chegar aqui, a gente vai ver que nesse corte aqui, a raiz do dente está na tábua, na cortical óssea. Então, provavelmente nessa cirurgia, ele vai fraturar essa raiz, vai ser difícil tirar e não ficar um pedaço de raiz. E aqui a relação dele com esse canal mandibular, que às vezes ele está tão próximo desse canal mandibular, que às vezes pode acontecer uma lesão nesse nervo e a pessoa ficar com parestesia o resto da vida, sem sentir o lábio. Nossa, doutor. Então é muito importante. Não hoje é só tá ali e tem que tirar. Não é isso, Não, né? hoje eu peço, até quando ele está semi-erupcionado, ele tem a pontinha, como é o caso desse paciente. Ele surgiu uma pontinha, aí eu peço para o paciente comprar uma escova de tufo para poder fazer a higiene daquele dente muito bem. Então ele coloca aqui, olha, e faz a higiene. Fala, ó, você não pode cariar o teu dente, porque se você for fazer uma cirurgia, a gente vai ter um problema de poder fraturar a tua raiz lá dentro do osso. Então vai ser uma cirurgia complicada. Então por que eu vou expor uma pessoa para uma cirurgia? Eu passo para o paciente o problema dele. Então nesse caso desse paciente, eu estou fazendo um acompanhamento e um monitoramento. Se não tiver problema nenhum, o dente fica lá. Acabou, eu deixo lá, não tem... Que interessante. Agora, se isso, tem um doutor. problema, começa uma inflamação, a gente tenta tratar a inflamação, em particular. E tem várias correntes de profissionais de maneira de pensar. Essa é a minha maneira de pensar. E se realmente, tem que fazer a extração, então não tem jeito, começou a formar um cisto, e esse cisto pode evoluir para um problema maior, eu tenho que fazer a avulsão desse dente. Então, com a tomografia computadorizada, eu vou fazer um planejamento para essa cirurgia ser o menos complicada para o paciente, o mais rápido possível. Que interessante. Aí E como funciona, doutora, a cirurgia? Porque quando a gente fala de cirurgia do siso, né? Muita gente fala assim, eu vou tirar o siso, eu estou receosa, estou com medo. Muita gente tem esse receio e esse medo. A gente tem que ficar preocupado mesmo? Nos casos em que é necessário a gente tirar o siso, o que a gente tem que pensar no dia da cirurgia? Como que a gente tem que escolher? Pode tirar os 2 de uma vez, 4 de uma vez? Como funciona, doutor? Então, é interessante se a pessoa vai fazer, realmente precisa ser feita essa extração. Então é feito, eu procuro fazer um lado primeiro, para o paciente mastigar do outro lado. E depois a gente faz do outro lado. Aí ele mastiga do outro lado. Faz primeiro do esquerdo, mastiga com o direito. E sempre eu faço uma profilaxia antibiótica para esse meu paciente. Um planejamento assim muito minucioso que eu faço. Procuro usar para remover o osso, a gente usa um piezo cirúrgico. Hoje a odontologia avançou muito para não agredir o tecido ósseo, para não agredir os tecidos em geral, né, a mucosa. Então é feito um planejamento para que ele tenha um pós-operatório fantástico. Então, uma cirurgia planejada, sem tomografia computadorizada, eu não faço cirurgia, porque eu quero saber o que eu estou fazendo. E essa profilaxia antibiótica vai prevenir muita coisa para o paciente em risco de infecção, porque até a gente comentou aqui, não sei se foi na última vez que eu estive aqui, que a boca é um ninho de bactérias, né? Exatamente. E a gente já tem as bactérias que fazem parte dessa fauna, e são bilhões de bactérias que nós temos na boca. Então você vai fazer uma incisão, então essas bactérias podem entrar lá, pode cair na corrente sanguínea. Então é feito primeiro uma profilaxia para esse paciente antibiótica, profilaxia também de tártaro, de placa bacteriana. Eu procuro, principalmente para as mulheres, evitar fazer cirurgia no período menstrual. Eu já ouvi isso também, doutor. Assim, na medicina ocidental diz que não tem problema, mas na medicina oriental, na medicina chinesa, quando a mulher está no período menstrual, abaixa a resistência. Imunidade. Imunidade. Então, sabe, é coisa que eu procuro
ver o melhor para os meus pacientes. Porque o que eu penso sempre, eu quero fazer a cirurgia e meu paciente esteja maravilhosamente bem, tenha um pós-operatório maravilhoso. Então, isso que a gente tem que... é a minha preocupação. Boa. O doutor falou uma coisa bem interessante ali das bactérias, acho que a gente já pode entrar nisso daqui a pouco para falar até dos casos, mas Léo tem uma pergunta, vamos lá. Doutor, eu tenho os 4, o meu nasceu os 4, assim, de forma natural. Só um aqui que é um mini dente do siso, bem pequenininho. Não me incomoda, não dói nada. Mesmo assim, doutor, é interessante extrair o dente ou manter ele aqui mesmo sendo um mini dente? Ah, Léo, deixa esse dente aí, quietinho, bonitinho, escova direitinho. Eu tenho os 4, tinha os 4 dentes do siso e perdi um porque fraturou, devido à minha força muscular. Então eu teve que extrair o dente, mas eles estavam erupcionados. Eu penso assim, se Deus deu pra gente o dentinho, para que vamos tirar? Vamos deixar a natureza, né? E o dentinho, porque é um dente que, assim, hoje, em termos de uso, como a nossa alimentação melhorou muito em termos de carne, de tudo, né? Carnes macias, nossa alimentação mudou, nós não estamos mais utilizando muito os dentes para triturar, né? Então, tanto que antigamente as pessoas tinham 3 pré-molares em cada hemiarcada, hoje nós temos 2 pré-molares. Então, esses terceiros molares, tem muita gente que nasce sem. E tudo bem. Tudo bem. Doutor, existe risco, então, por exemplo, quando a gente fala da cirurgia, o senhor falou um pouquinho das bactérias agora, se não tomar um certo cuidado, existe risco dessa cirurgia? Existe, tanto que hoje, esse ano aqui, a gente teve 3 óbitos, né, de pacientes. Eu não sei a causa, o que foi, nem vou entrar aqui no mérito, né? Mas o que eu aconselho sempre, vai procurar um profissional, primeiro, procure um profissional que foi indicado por alguém. Eu fiz a cirurgia lá, deu certo, tá tudo bem. Porque até essa parte, assim, até a família da última paciente que foi a óbito, uma jovem, infelizmente, o pessoal, a família queria fazer um protocolo para fazer a cirurgia, para tudo, mas já existe esse protocolo. Existem normas de segurança também, que você precisa ver quando você vai no consultório, para ver se essas normas de segurança estão sendo adotadas pelo profissional cirurgião dentista na parte de esterilização. Tanto que na minha clínica, toda a esterilização é feito um teste químico para ver se realmente aquele instrumental foi esterilizado. E testes biológicos também que são feitos para ver se aquele material cirúrgico, instrumental cirúrgico, teve uma eficácia de esterilização. Então a gente põe um controle fora e um com bactéria dentro, dois controles, né? 2 tubos com bactéria. Um vai para a esterilização na autoclave. Faz a autoclavagem, depois a gente pega esses 2 tubetes e vai para uma estufinha para fazer um teste biológico, para ver se aquela autoclave teve uma eficácia de esterilização. Aí é anotado num caderno, que tem que ter esse caderno na clínica, todo dentista tem o caderno, que a gente faz esses exames, né? Então a limpeza da clínica também é importante. Então, quando eu vou num consultório médico, eu vou no banheiro, assim, olha tá limpinho. Tudo, né, doutor? Tem que olhar tudo, ver se tem uma boa higiene. A cada paciente que eu troco na minha clínica, eu faço uma desinfecção em todas as partes que não vai na boca do paciente, com um produto hospitalar. Então, as meninas, as estagiárias que trabalham comigo, elas borrifam de um antisséptico em toda a superfície. Aí depois entra o paciente. É importante a limpeza. Nós estamos para não ter infecção cruzada entre pacientes, né? E eu acho que tá com a saúde em dia, relatar sempre ao seu dentista se você tem algum problema de saúde, que tipo de problema é esse, né? Porque às vezes você pode ter alguma coisa ali naquele momento e não informou o dentista, e aí fica complicado falar que é um erro médico se não teve essas informações. E eu acho que o que é mais legal que o senhor falou aqui, e a gente tem aprendido muito isso no Santa Receita, é que muitas coisas antes a gente fazia achando que estava prevenindo e que estava no caminho certo. Tem dente do siso, tira.
né? Não, gente, não é bem assim. Eu também tenho meus 4 aqui ainda e não pretendo tirar. Preserva, escova direitinho preservar e deixar ele E aí. deixar, porque tá aqui, tá tudo bem, Tá né, tudo doutor? bem. Não tem essa necessidade de a gente correr um risco sem precisar. Né? E Isso lembrando aí. sempre nessa coisa da escolha do profissional, da escolha do lugar, observe atentamente onde você está, como está, porque a gente vai saber o retorno do trabalho dessa forma. Doutor, volte para a gente falar mais, porque passa muito Bom, rápido quando o gratidão doutor pela vem. oportunidade. Que bom estar com vocês aqui. Eu já passei, cheguei, já fui na Basílica. Ai, que gostoso. Ah, é muito bom. Já fez sua oração? Eu adoro vir aqui. Então Em venha Aparecida sempre. e no programa também. Volte sempre, viu, doutor? Gratidão. Muito obrigada. Obrigado. Você de casa aproveita para entrar em contato com o doutor. O telefone é o 11 3262 3363 e o site aonilvieira.com.br. Um beijo para a família toda. Amém. Obrigada, doutor.